Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, hoje, dia 7 de agosto. O ano literalmente está voando. Estamos começando mais uma edição desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinhos aqui no YouTube e também no Google Meet, trazendo as principais informações, os principais insights, as principais tendências do cenário radiodifusão, não só no Brasil, mas como no mundo. Eu sou o Felipe Rosa e tenho a honra, o privilégio de mais uma semana estar juntinho aqui de vocês para a gente poder trazer uma super temática. Inclusive, para você que já está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dá um like, dá um joinha, compartilha esse conteúdo. Isso é muito importante para que cada vez mais e mais o algoritmo do YouTube possa entregar esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, esse nosso programa para mais e mais emissoras. Inclusive, até pegando o nosso relatório, a maior parte das pessoas que estão assistindo os nossos conteúdos estão vindo pela busca ali dentro do próprio buscador do YouTube. Ou seja, as temáticas que nós estamos abordando aqui são temáticas quentes, assim como informações importantes para que a sua rádio possa se posicionar de uma forma diferente e, quiçá, almejar um sucesso ainda maior do que vocês já têm, ok? Na manhã de hoje vamos falar sobre rádio e redes sociais, a relevância que existe. É um tema que está cada vez mais em pauta dentro das associações, dentro dos meios, dos grandes conglomerados de emissora de rádio, e nós vamos debater isso aqui quentinho, dado fresquinho aqui para vocês, uma pesquisa para a gente literalmente traçar melhorias que já podem ser utilizadas no seu dia a dia para se posicionar de uma forma diferente. E para você, emissora de rádio, para você, radiodifusor, que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, basta escanear esse QR Code, pegue seu celular, abre a câmera, escaneie o QR Code, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Eu sempre comento, o nosso grupo é um grupo fechado, então não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Literalmente são 2, 3 mensagens no máximo por semana que a gente encaminha, sempre informando em primeira mão ali para os participantes quais serão as temáticas, assim como também quando o material fica disponível no YouTube, em primeira mão, o grupo do WhatsApp é notificado. Então não perca tempo, venha fazer parte da nossa comunidade. E hoje vamos tratar sobre rádio e redes sociais, mas lembrando, aqui no nosso canal no YouTube vocês têm a playlist do Connect Rádio com as outras 53 edições já disponibilizadas para vocês. Então, com essa 54ª edição, estamos contabilizando 54 horas de conteúdo para você, radialista, para você, radiodifusor, para você que gosta, que está inserido nesse meio da publicidade. Inclusive, já tem muita agência de publicidade que estão absorvendo o nosso conteúdo justamente para entender um pouco mais como que funciona esse universo do rádio, como se posicionar estrategicamente as suas campanhas dentro do rádio. E para você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, é um procedimento super simples. Todos os Connect Rádios, eu sempre tiro pelo menos 2 minutinhos para poder enfatizar isso para vocês. Basta acessar o seu navegador preferencial e digitar parceiros.connectmix.com. Caso você já tenha login e senha, basta inserir as informações na tela. Caso você não tenha, também é super simples. Basta clicar em nova emissora, preenche o cadastro e no mais tardar até amanhã o seu cadastro já vai estar liberado e vocês vão ter acesso à nossa plataforma, que foi literalmente pensada, desenvolvida, todas as funcionalidades encaixando diretamente nas necessidades do radialista. Então, você que precisa extrair informações da sua emissora de rádio, quais foram as últimas reproduções musicais, os principais lançamentos, download desses materiais, assim como também conseguir fazer uma checagem das suas campanhas, não perca tempo. Seja uma emissora homologada, faça acesso contínuo à nossa plataforma. Inclusive, né, hoje nós já estamos presentes em todos os estados brasileiros com emissoras de rádio acessando a nossa plataforma. Então, fica aqui um muito obrigado da Connect Mix pelo apreço que vocês têm pela nossa ferramenta. Por isso que a Connect Mix investe todos os dias, todas as semanas, em conteúdos para que você saiba em primeira mão o que está acontecendo lá fora.
Se você quer ter monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, o que agiliza bastante aí o seu relatório para o ECAD, acompanhamento no mapa de conferência das campanhas que estão sendo auditadas, os principais lançamentos musicais da semana, downloads de materiais musicais e publicitários, mais acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso ecossistema de aplicativos, e conteúdos e palestras, e eu sempre falo, chupa a concorrência, porque aqui na Connect Mix tudo isso é de graça. Então, você que ainda não está com uma emissora homologada, que não faz acesso à nossa plataforma, está perdendo tempo, porque, literalmente, 0800 disponível para vocês 24 horas por dia, acesso a dados estratégicos da sua emissora. Contem conosco e, inclusive, para as emissoras que fizeram atualização recente nos seus servidores, trocaram máquinas de transmissão e tudo mais, não perca tempo, escaneie esse QR Code, vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, onde nós vamos fazer um acesso remoto na sua emissora para poder atualizar ou reinstalar o aplicativo de transmissão aí da sua rádio. Lembrando, o CMix literalmente é um segundo streaming que a Connect Mix oferece de graça para a sua emissora para trazer uma redundância de sinal na auditagem das suas campanhas. Isso é extremamente importante. Hoje, a maior parte das emissoras de rádio do Brasil já estão com o nosso aplicativo atualizado. Caso a sua não esteja, basta escanear o QR Code, vocês vão selecionar o melhor dia, o melhor horário, e um técnico da nossa equipe vai fazer em menos de 15 minutos a instalação aí na sua emissora. É muito simples, muito rápido. Fechado? Sem muitas delongas, então, partindo para a nossa temática do dia, onde nós vamos trazer esse conceito das redes sociais e do rádio, e como que essa relevância do rádio ainda resiste. Por que ela resiste? Como ela resiste? E, principalmente, como nós podemos aumentar cada vez mais a relevância da sua emissora. Independentemente se dentro da sua região já se tem pesquisa ou não, independentemente se na sua região já se fez alguma pesquisa lá atrás, lá no passado ou não. Nós vamos trazer dados de uma pesquisa global da Nielsen que aponta justamente essa relevância do rádio comparado aos outros grandes meios. Ah, Felipe, mas constantemente eu vejo nas redes sociais um artigo ou outro, um post ou outro, um blog ou outro. Sim, o que nós vamos fazer no Connect Rádio 54 é um compilado dessas informações de modo estratégico e, inclusive, trazendo insights estratégicos aí para o seu dia a dia. Fechado? Como todos vocês aqui trabalham com voz, sabe que nem sempre, né, nós estamos com a voz a 100%. Essa semana, literalmente, eu estou nesse período, onde a minha voz está, sei lá, uns 30%. Então, peço desculpas se por algum acaso eu vier a engasgar aqui durante o nosso Connect Rádio, mas prometo passar o máximo de conhecimento, o máximo de conteúdo aqui para vocês, independente se a minha voz estiver boa ou não, se a minha garganta estiver funcionando bem ou não. Fechado? Inclusive, eu sempre comento isso, né? O Connect Rádio teve data para começar, que foi no dia 6 de junho de 2024, e não tem data para terminar. Enquanto eu tiver força, enquanto eu estiver na Connect Mix, enquanto a Connect Mix existir, vocês podem ter certeza, com o Felipe, sem Felipe, a Connect Mix vai trazer cada vez mais dados para vocês. E quando eu falo com o Felipe, sem Felipe, com Connect Mix ou sem Connect Mix, é justamente para deixar claro que o Connect Rádio é um projeto da empresa. E é por isso que em várias outras semanas nós também já trouxemos convidados. E é por isso que nem todas as semanas a gente traz convidados, né? Então, a gente sempre prepara um conteúdo recheado, um conteúdo especial aqui para vocês. Vai ter semana que vai estar eu, aqui como a temática, apresentando a temática para vocês. Vai ter semana que vai ter outros convidados. Vai ter semana que eu vou estar como host, que eu vou estar aqui como um convidado, ou então como um mediador, né, entre um bate-papo. Mas hoje, literalmente, é papel e caneta, porque tem muita informação, tem muito dado que vocês já podem inserir, inclusive no Media Kit de vocês. Combinado? Quando a gente analisa os principais estudos de mercado voltado para a publicidade, inclusive esse estudo recente da Nielsen, um estudo global, eles abordaram estrategicamente um pouco de como está performando o mercado europeu. E
em 54 edições do Connect Rádio, é a primeira vez que nós vamos trazer um pouco do mercado europeu aqui para vocês. Rotineiramente, a gente sempre traz assim e traça dado estratégico dos Estados Unidos, que tem uma similaridade, uma proximidade bem parecida aqui com o Brasil, e eu vou provar por números aqui para vocês. Então, não é simplesmente por falácia. Os Estados Unidos é um mercado que a gente deve se inspirar, porque é assim, porque sempre foi assim. Não, nós vamos provar por que boa parte dos nossos Connect Rádios são baseados nos dados norte-americanos. Numericamente falando, a gente consegue comprovar isso, tá? Mas agora vamos trazer uma percepção um pouco lá da velha economia, o que acontece lá na Europa. E quando eu falo velha economia, vamos levar em consideração que o mercado europeu, ele é muito forte, é um dos principais mercados ainda em si, no globo terrestre, mas que tem bastante divergência, principalmente quando nós comparamos dados de publicidade. E em algumas dessas informações que nós vamos compartilhar aqui com vocês, vocês vão observar que estrategicamente a publicidade lá na Europa, ela tem um viés muito mais voltado para ROI do que para reforço de marca. O que aqui no Brasil é o contrário. Aqui, geralmente, se faz muito mais, ainda, vou colocar esse parêntese bem grande, ainda, porque a projeção de médio a longo prazo é também o mercado latino-americano se adaptar para o viés de que faz muito mais sentido criar anúncios, investir em anúncio para ter retorno sobre o investimento, ou seja, converter de fato em venda, do que simplesmente fazer reforço de marca. Então, o mercado latino-americano ainda está engatinhando nesse sentido, mas a passos largos. Na Europa, nesse ano de 2025, quando a gente compara os dados do primeiro semestre, 60% dos profissionais de marketing afirmaram que estão reduzindo o investimento em publicidade. Analisando somente esse número, parece que o mercado está regredindo, né? Que ele está diminuindo, que está em fase de recessão. E é verdade. Levem em consideração que na Europa nós estamos vivendo, e quando eu falo nós, eu não estou lá na Europa, né, gente? Mas eu falo nós, seres humanos, né? Ainda, até como latino-americano, nós sofremos diretamente reflexos do que está acontecendo na Europa. Leve em consideração que no primeiro semestre a gente estava literalmente bombando, e quando eu falo bombando, não no sentido positivo, mas no sentido ruim. A guerra em Israel com a Palestina, um cenário de guerra extremamente complexo, que por muitas e muitas das vezes os grandes núcleos de comunicação afirmavam, inclusive, que esse era o estopim para a Terceira Guerra Mundial. A inflação em vários países da União Europeia, inflação extremamente alta, uma instabilidade política gigantesca, não somente por conta da guerra. E, digo mais, reflexo disso lá da Europa, nos Estados Unidos, assim como na América Latina, assim como na Ásia. Vamos levar em consideração que na Ásia também em guerra. Rússia e Ucrânia. Sempre em período de guerras, sempre em período de grandes conflitos, é muito comum o varejo, o atacado, a indústria começarem a pisar um pouco mais no freio, diminuir um pouco o investimento em mídia. Por quê? Porque, numericamente falando, em períodos de recessão, em períodos de inflação, em períodos de guerra, a maior probabilidade econômica, e o próprio nome recessão, inflação já diz tudo, é uma retração do mercado. Então, concordam que não faz sentido as grandes marcas investirem, levando em consideração que esse investimento pode não se obter um retorno por conta dessa inflação, por conta dessa recessão, por conta dos grandes conflitos? Outro número muito importante lá da Europa, que é maior, inclusive, do que aqui na América Latina, é que lá na Europa, 62%
dos profissionais que participaram dessa pesquisa da Nielsen apontam que o retorno sobre o investimento ele tem que ser algo visível. 62%. Vamos até colocar isso em comparado com as campanhas, né? Imaginem que 62% das campanhas que rodam na Europa, obrigatoriamente, os gestores precisam comprovar esse retorno. E se tem recessão, se tem cenário de guerra, se tem inflação, a probabilidade de ROI é menor. E é por isso que 60% dos entrevistados apresentaram literalmente um pé no freio sobre o investimento em publicidade. O marketing na Europa, literalmente, ele está sob pressão. Os orçamentos cada vez mais estão enxutos. E a inteligência artificial, ela está em ascensão e cada vez mais sendo levada em consideração para as decisões estratégicas dentro dessas campanhas, para se obter cada vez mais performance. Em resumo, investir cada vez menos e ganhar cada vez mais. Esse é o principal insight que a gente pode extrair da Europa no cenário da publicidade. E leve em consideração que mais da metade dos profissionais de marketing na Europa pisaram no freio na publicidade. Levando em consideração aos canais de comunicação na Europa, as redes sociais elas já se despontam e elas estão na liderança como o principal meio de compra de mídia. Quando nós começamos o Connect Rádio, lá em junho do ano passado, a TV aberta era o principal meio, era o canal número 1 no Brasil de investimento em publicidade. Nesse ano de 2020, lá em 2024, já cantávamos a pedra que a internet, o investimento nas redes sociais, iria ultrapassar o investimento de TV. Dito e feito. Segundo semestre de 2024, a gente já viu ali do terceiro quarter, tá? E o quarto quarter do ano 24, a internet tendo mais compra de mídia. Aliás, vou corrigir, porque a internet ela não compra mídia, né? As empresas comprando mais mídia na internet do que comprando em TV aberta. 2025, o cenário, ele literalmente se mantém o mesmo, onde vem se comprando mais mídia na internet do que na TV aberta. E aí, lá atrás, lá no Connect Rádio 20, lá vai pedrada, eu fiz essa mesma indagação para vocês. Das emissoras de rádio que estão aqui presentes, estão nos assistindo no YouTube, quantos de vocês têm canal de TV aberto? Pouquíssimos. Sim, tem grandes redes de comunicação, de rádio, que tem emissora de TV. Mas aí eu faço a pergunta. Das rádios, das emissoras que estão aqui presentes com a gente, no Google Meet, dentro do YouTube, quantos têm redes sociais? Instagram, YouTube. Praticamente todos. Facebook, eu posso afirmar, 100% das rádios têm Facebook. E hoje, provavelmente, 99,999% das rádios já também tem o seu canal no Instagram, porque é muito simples, né? E, literalmente é de graça. Então, tem uma fatia de mercado muito estratégico dentro das redes sociais que você, a difusor, se não está explorando, está perdendo tempo. Porque hoje o principal meio de compra de mídia está nas redes sociais. Não só lá na Europa, como aqui no Brasil. E quando a gente compara lá na Europa, os meios tradicionais de comunicação, o rádio ele está em segundo lugar. Ele fica atrás do OH. A mídia out of home. 51%. Enquanto lá, 43% representa a rádio AM FM. Aqui no Brasil, o rádio representa de 3 a 4% do mercado. Quando eu falo mercado, mercado geral, né? Não estou comparando somente em quesito de mídia tradicional, tá, gente? Quando a gente fala esse 43% rádio AM FM, não é o share, não é o market share, tá? É 43% dos meios tradicionais.
Senão daqui a pouco tem gente aí que tá falando, mas 43%, a gente tem quase metade do mercado lá na Europa. Não, calma. É 43% do mercado tradicional. Aqui no Brasil, isso simboliza de 3 a 4% do share total de publicidade. Enquanto o OH aqui no Brasil já representa mais de 10%. Então, aqui no Brasil, inclusive, a discrepância do OH para o rádio é maior do que na Europa. Aqui se compra muito mais OH do que o grau comparativo lá na Europa. Mesmo assim, o rádio está em segundo lugar e tem uma projeção de crescimento bastante interessante que a gente vai compartilhar aqui ainda hoje, tá? Semana retrasada, umas 3 semanas atrás, falamos sobre o retorno do rádio, aqui dentro do nosso Connect Rádio, né? E aqui eu vou trazer alguns números bem importantes para vocês e prestem atenção. A percepção da eficácia do rádio ainda é algo interessante lá na Europa. Inclusive, 43% dos entrevistados da Nielsen consideram o rádio como muito ou extremamente eficaz. 33% como moderadamente eficaz, e aqui dentro do gráfico, esse roxinho aqui abaixo, 18% não consideram como algo eficaz. Se a gente compara com outros meios de comunicação, por exemplo, o cinema, 24% dos entrevistados não apresentam as estratégias de comunicação no cinema como algo eficaz. O cinema também é uma mídia tradicional, não é uma mídia online. Quando a gente compara, por exemplo, como os e-mails, o direct mail, ou seja, campanhas de e-mail, que aqui a gente faz as campanhas aí, os cold mails, né, disparo em massa de e-mail para poder fazer campanhas, né, 19% lá na Europa considera que os direct mails, ou seja, os cold mails, eles não são eficazes. Concordam comigo que está bem parecido? AM e FM, o rádio, comparado com o direct mail, está bem similar no quesito de, não faz tanto sentido, isso não traz tanto retorno. Mas quando a gente compara a percepção sobre a eficiência, o e-mail ele tem uma maior percepção, enquanto o rádio está em 43%, tá aqui, a terceira coluna aqui é rádio, tá? E aqui, na quarta coluna, direct mail. 49% ainda afirma que as campanhas de e-mail se tem um bom retorno e que é eficaz, ou até mesmo extremamente eficaz. Quando a gente compara o rádio com a TV linear, ela também tem uma proximidade. Entretanto, a mesma coisa. O mesmo índice de satisfação sobre a eficácia do direct mail está literalmente pau a pau. Muito parecido com a TV linear. Então, o rádio, ele ainda não se tem uma real percepção sobre o retorno obtido sobre o investimento. Falamos isso semana retrasada. Connect Rádio, estamos no 54, 53, 52, então. Connect Rádio 52, falamos sobre o retorno do rádio. Quem não assistiu, depois pega no nosso canal no YouTube. Connect Rádio 52. Qual é o grande gargalo? Ainda, eu falei sobre dados dos Estados Unidos, falei sobre dados do Brasil, e agora mostrando um pouquinho da Europa. Ainda assim, mesmo na Europa, onde o mercado de rádio é extremamente relevante, extremamente aquecido, ainda assim, não se tem a real noção sobre a eficácia. Agora, quando a gente compara sobre a eficiência, realmente números, dados, de campanhas que foram auditadas, campanhas que se fez uma mensuração de ROI, o rádio, ele tem mais retorno do que a TV linear. O rádio tem mais retorno sobre o direct mail. E, inclusive, lá nos Estados Unidos, aí, novamente, estou trazendo um dado que foi falado no Connect Rádio 52. Para cada $1 investido em rádio, na média, se retorna $2 sobre aquele investimento. Sendo um índice muito importante, muito relevante. Mais uma vez, acho que é a terceira, quarta ou quinta vez que eu estou falando, não vou falar mais isso.
Connect Rádio 52, depois vocês pesquisem e assistem, tá? Tem um conteúdo fresquinho ali para vocês, a gente falando sobre o ROI no rádio, como se calcular o ROI no rádio, qual a real percepção sobre o ROI do rádio, que inclusive aqui no Connect Rádio 54 nós estamos tratando também sobre o ROI, mas eu quero trazer um pouco para vocês a percepção, inclusive a discrepância que tem nos Estados Unidos, a discrepância que se tem na América Latina, assim como na Europa, sobre investimento com a expectativa de se fazer uma venda e investimento com o simples fato de posicionamento de marca, tá? Vamos falar de growth, vamos falar de branding, tá? Na Europa, 59% dos entrevistados afirmam que eles priorizam o crescimento de receita quando se faz um investimento em anúncio. 59%. Enquanto apenas 37% focam em construção de marca, branding, reforço de marca. Sabe aquele spot que fica rodando? O jingle, né, que fica passando ali e que não tem nenhum call to action para uma determinada campanha? Apenas 37% das campanhas na Europa são de construção de marca. Enquanto na América Latina, eu coloquei a bandeirinha do Brasil aqui, mas eu estou falando da América Latina como um todo, tá? Enquanto na América Latina, 49% estão focados em branding, em construção de marca. 49%. É um número muito maior. Quando a gente compara lado a lado, mas são só 13% a mais. Não, gente, saltar de 37 para 49 é um crescimento gigantesco. Gigantesco. Basta pensar que praticamente metade das campanhas que rodam na América Latina é para reforço de marca. Metade. Enquanto apenas 53% estão focados literalmente em receita. E aí eu digo mais, as campanhas que estão sendo veiculadas hoje nas redes sociais, elas são baseadas, na sua maior parte, em geração de receita. Quando se compra uma campanha no Google, quando se compra uma campanha no Meta, a própria ferramenta ela vai te dar o ROI. Você já vai rastrear o pixel ali da pessoa que está passando pelo seu site, pela sua rede social, para literalmente correr atrás dessa pessoa até ela ir entrar no seu e-commerce e comprar. Até ela entrar no seu aplicativo e gerar alguma compra. Então, as compras, as campanhas digitais, elas estão cada vez mais focadas em ROI. Então, nos próximos anos, vamos notar o que está acontecendo lá na Europa, ou seja, um aumento da necessidade de comprovação de ROI. E cada vez mais nós vamos ver uma baixa em branding, em campanhas de reforço de marca. Mas ainda assim, vamos falar 2025, agosto de 2025, tem boleto para poder pagar nesse mês, né? Então tem cliente para poder prospectar nesse mês. Leve em consideração que metade dos anunciantes na América Latina, ou seja, é uma média aqui para o Brasil também, estão procurando reforço de marca. Reforço de marca. E não tem canal mais assertivo hoje para se fazer reforço de marca como o rádio. O rádio tem confiabilidade, o rádio literalmente passa segurança. O rádio tem o poder de levar a informação local, que muitas das vezes as redes sociais também não conseguem. O rádio consegue popularizar uma informação numa velocidade absurda, tanto no dial, quanto no streaming, quanto nas suas redes sociais. Levem em consideração que o anúncio que vocês fazem nas redes sociais é como se vocês fossem um Mark Zuckerberg da cidade XPTO. Leve em consideração que vocês são o Elon Musk lá do X, gerando trend topics ali da região de vocês. Reforço. 49% das campanhas que rodam na América Latina são listadas para campanhas de branding, reforço de marca. Agora, comparando o mercado global com as outras regiões, nós vamos observar por que no Connect Rádio a gente sempre compara o mercado brasileiro com o mercado norte-americano.
Na primeira informação, primeiro gráfico aqui, nós vamos observar mercado global, tá? Então, a média global... Desculpa, falei que minha garganta não estava das melhores hoje. O gráfico, a primeira barra, nós estamos, que inclusive até parece com a Alice, com a corzinha que eu estou assinalando aqui para vocês, né? Tipo um verde água. A gente está levando em consideração investimento de campanhas se esperando vendas, growth, crescimento de receita. Em azul, reforço de marca, branding, jingle, vamos falar igual o rádio. Em roxinho, retenção de clientes. Esse em rosa, magenta, aquisição de novos clientes. Em vermelho, é trabalhar em prol dos seus clientes. Pelo direito do seu cliente. Em amarelo, é literalmente conquistar o cliente do seu concorrente, da sua rádio vizinha, do outro bairro. Então, sabendo já sobre as cores, se vocês observarem, América Latina, inclusive vou até, deixa eu colocar um formato onde eu consigo fazer a caneta sem ela sumir. Acho que assim ela vai ficar sem sumir. Ó, América Latina. Então, na América Latina, quando a gente compara com América do Norte, mercado norte-americano, concordam comigo que ele é bastante parecido? Se a gente compara com as outras regiões, a América Latina se assemelha muito mais com a América do Norte do que com a Ásia, do que com a Europa. E que, inclusive, tem as suas proximidades com o mercado global. Entretanto, o primeiro insight que a gente já consegue obter é que na América Latina, comparado com o mercado global, a média global, aqui se faz muito mais campanha de branding, que eu comentei agora há pouco com vocês, 49%, do que campanhas para se adquirir, gerar novas receitas. Mas na média global, a maior parte das campanhas são para gerar novas receitas. Quando eu comentei com vocês que a probabilidade dessa métrica ela aumentar cada vez mais, é que quando a gente compara os outros gráficos, a América Latina ela fica na lanterna nesse perfil de investimento. Olha a Europa como está lá no talo, próximo aos 60%. Quando a gente pega o mercado asiático, é mais do que 50%. As campanhas voltadas para crescimento de receita. Quando a gente compara o mercado norte-americano, que é o que tem mais proximidade com o nosso, lá também se tem muito mais compra de campanha para gerar nova receita do que aqui na América Latina. E é por isso que eu já estou cantando a pedra para vocês. Calcular o ROI é algo obrigatório para quem quiser existir pelos próximos anos. Não sou eu quem está dizendo isso. Aliás, é a minha boca quem está falando, mas eu estou trazendo dados. Não são dados da Connect Mix, não são dados do Felipe Pessoa Física, são dados da Nielsen, uma das maiores empresas de publicidade do planeta. Então, ROI não pode ser simplesmente uma métrica que o Felipe inventou e falou lá no Connect Rádio 52 para vocês e que o rádio precisa se adaptar. Não. Os números de mercado da América Latina, da Ásia, da América do Norte, da Europa e a média global apontam que esse número ele tende a aumentar com os próximos anos aqui na América Latina. Tá? E se a gente compara ainda assim o mercado norte-americano como algo mais similar, se vocês observarem a diferença, o delta entre campanhas de branding, de reforço de marca, com as campanhas de geração de receita, crescimento de receita, a diferença, o delta lá na América do Norte é muito menor do que o delta aqui na América Latina. Muito menor. E é por isso que eu afirmo. Aí agora é uma afirmação minha, tá? Nos próximos 2 anos, a gente vai ver um delta bem menor aqui no Brasil.
Nos próximos 2 anos. Eu não estou falando informação de 2035, de 2045. Não, eu estou falando que em 2027 isso já será uma realidade aqui no Brasil. Quando a gente. Deixa eu apagar o que tem aqui dentro. Quando a gente compara o mercado norte-americano com o mercado brasileiro, o delta, quando a gente compara a conquista de clientes dos concorrentes, é muito parecido. Se a gente compara com o mercado europeu, tanto a América do Norte quanto a América Latina, é literalmente o contrário, é o reverso do que acontece lá. Olha o delta como ele é diferente. Ele é negativo. Lá se trabalha menos para poder trazer clientes dos concorrentes. Inclusive aqui no Brasil é muito comum, né? As grandes empresas que anunciam em redes sociais, tá? Tem como, não sei se vocês sabem, mas tem como pegar, por exemplo, vamos imaginar que vocês tivessem uma plataforma, tá? Por exemplo, a Connect Mix. Se fosse de vocês, tem como a gente rastrear dentro do Google e dentro do Facebook, lá dentro do Instagram, e anunciar somente para clientes dos nossos concorrentes. Basta eu pegar o site do meu concorrente e eu coloco para rastrear todos os acessos que tem dentro desse site e eu vou gerar anúncios somente para essas pessoas. Ou seja, eu estou anunciando para os clientes do meu concorrente. Isso acontece muito aqui no Brasil, isso acontece bastante lá nos Estados Unidos. No Brasil, mais do que nos Estados Unidos, mas lá na Europa é o contrário. Lá, geralmente, eles trabalham muito mais para quem está dentro de casa, ou seja, para quem já é cliente, do que para quem não é cliente e que é cliente do concorrente. É bem interessante a gente observar essa diferença de posicionamento de mercado para, inclusive, os grandes meios que compram mídia refletir pelo menos um pouco, né? Será que faz sentido a gente comprar mídia no mesmo formato que nós estamos comprando? Se a gente compara o mercado europeu, tem as suas diferenças. Se a gente compara o mercado norte-americano, tem suas similaridades. Mas ainda assim, na média global, o delta, e aí deixa eu apagar de novo, para não gerar confusão, mas ainda assim, vamos pegar o mercado latino-americano, o delta de investimento para conquistar clientes do concorrente é extremamente positivo, né, bem grande o delta aqui na América Latina, mas quando a gente compara a média global, o delta é negativo. Então, se nós formos comparar uma média global, a gente está meio que na contramão, né, o formato de investimento de publicidade aqui na América Latina. Levando em consideração a média global, reforço, tá? Então depois fazem um corte só dessa minha fala e vai falar que o Felipe está analisando erroneamente os gráficos. Então, comparado à média global, a gente tem essa discrepância. Só que, se nós, que trabalhamos com rádio, ficarmos bitolados somente nessa informação, isso é algo que não gera insight estratégico para a sua emissora. Por quê? Porque hoje, raras as exceções que alguém anuncia num rádio, baseado na estratégia de captar o cliente do meu concorrente que também está anunciando ali naquele rádio. São raras as exceções. E sabe por quê são raras as exceções? Porque nem todas as agências, nem todos os anunciantes sabem que é possível se rastrear esse nível de informação. Porque a maior parte das empresas que compram mídia em rádio conhecem um rádio somente como rádio offline e não conhecem o formato estratégico de auditagem de campanha. E quando eu falo estratégico, sim, hoje tem aí uns 4 a 5% das campanhas no Brasil, elas são auditadas, que é um índice extremamente pequeno, né? Mas quando a gente fala auditar o concorrente, gente, isso é próximo de zero. É próximo de zero. Pensem que você, rádio A, vamos colocar essa identificação,
contratasse a Connect Mix para poder auditar as campanhas da Rádio B? Vamos trocar nomes aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Imaginem que você que está nos assistindo agora, você é o dono, proprietário do Carrefour. Carrefour, maior rede de atacado e autosserviço presente aqui no Brasil, Carrefour. E você queira saber onde o Açaí, segunda maior rede de atacado e autosserviço do Brasil, está anunciando. É disso que eu estou dizendo. Poucas são as empresas que auditam campanhas dos concorrentes para poder saber onde ele está anunciando, como ele está anunciando, para poder se posicionar. Só que aí mora a oportunidade, inclusive para a sua rádio. Sabe quando o anunciante chega para ti e ele não tem muita estratégia, ele às vezes nem entende de rádio, e reforço, ele nem precisa entender de rádio. Ele tem que ter o dinheiro, ele tem que ter o orçamento e o objetivo estratégico para essa campanha. Agora, o posicionamento dessa campanha dentro da sua rádio, aí cabe a sua rádio, cabe a agência, cabe vocês em comum acordo a elaborarem essa estratégia. E não coloquem somente lá no do outro, né? Ah, você não tem agência, o meu papel aqui é veicular a campanha. Não, seu papel é, inclusive, ajudar o cara a veicular essa campanha. Principalmente se você for comercial. Sabe o que a sua rádio já poderia estar fazendo? Elaborando estratégia baseada na concorrência. Reforço. Aqui na América Latina, mais se faz anúncio para conquistar clientes do concorrente do que para defender os próprios clientes. Isso é uma realidade aqui. Como que você absorve isso para a sua rádio? Poxa vida, Connect Mix. Entre em contato com a Connect Mix, inclusive nós fazemos isso para vocês. É óbvio, é um serviço à parte, mas a gente consegue auditar qualquer campanha. Então vamos imaginar que é um supermercado que está anunciando aí, quer anunciar na sua rádio, e ele quer rastrear os concorrentes. Chama Connect Mix que a gente faz isso em conjunto. Nós conseguimos fazer isso para vocês. Literalmente, a toque de caixa, por meio de inteligência artificial. Solução by Connect Mix. Então, contem conosco nesse sentido. Fechado? Continuando aqui nos nossos dados, 62% dos europeus, eles priorizam ROI. 23%, eles já integram campanha digital com campanha tradicional. Quando a gente compara o mercado latino-americano, apenas 21% integram o digital com campanhas tradicionais. Então, ainda assim, tem uma margem de crescimento considerável, praticamente 10% de crescimento. Gente, todas as vezes que eu falo de crescimento aqui, as pessoas sempre levam em consideração 21 mais 10% dá 31, ficou maior do que o mercado lá na Europa. Não, não é isso, gente. Se crescer 10% no atual mercado que representa 21%, vai dar lá 2% de crescimento. 21 mais 2%, 23%. Ok? Explicando a matemática aqui para vocês. Tá? Senão depois vão comparar lá o meme lá da nossa ex-presidente, né? Eu estou levando em consideração o público. Se a gente crescer 10% a margem de pessoas que integram campanha com digital, com tradicional, vai bater esses 23% lá do mercado europeu. 10% é um crescimento grande, né? Quais empresas no Brasil crescem 10%? Gente, a maior parte não cresce. Nem 10%. Então levem isso em consideração. Então tem um ambiente ainda conservador aqui no Brasil, na América Latina, e que a sua emissora pode ser um formato de tracionar ainda mais essa integração de campanha de digital com o tradicional. E, inclusive, eu conheço emissoras que, além de anunciar nas suas próprias redes sociais, a emissora está virando meio que uma agência. Ela está pegando a campanha completa do anunciante. Em resumo, o anunciante chega lá com R$1.000, com R$100.000, com R$1 milhão e fala, olha, 30% disso a gente vai anunciar no Google, 30% disso a gente vai anunciar no Meta, e os outros 60% a gente vai investir em mídia local aqui no rádio. Desses 60%, 50-50. Eu quero 50% disso no Dial e 50% eu quero anunciar no streaming mais rede social da rádio. Por que vocês não começam a fazer isso?
Porque muitas das vezes é falta de conhecimento. E hoje, para você aprender a anunciar no Google, para aprender a anunciar no Meta, gente, é só entrar no site, literalmente ele te ensina. Tem o central de ajudas lá do Google e do Facebook, do Meta, que ele te ensina em formato de texto. Ah, eu quero ser um parceiro oficial do Google, quero ser um parceiro oficial da Meta. Tem o seu procedimento ali de parceria, que é literalmente uma certificação. Eles vão te dar todo o custo, todo o embasamento, depois vocês fazem a avaliaçãozinha ali para poder literalmente validar se vocês podem ser um parceiro ou não do Google e do Meta. Por que vocês não fazem isso? Porque muitas das vezes falta informação, falta o querer, falta o foco, falta ter isso como objetivo. É obrigatório? É óbvio que não. Eu só estou afirmando que quem anunciei contigo provavelmente está anunciando nas redes sociais, provavelmente está anunciando no Google. Por que não pegar uma fatia desse mercado? Fazendo isso, vocês podem ter certeza, se tem um crescimento de 10% nessa integração de digital com mídia tradicional, a gente já alcança o mercado europeu. Ou seja, não está tão difícil assim. É um crescimento significativo, mas dá para chegar. 65% dos profissionais de marketing lá na Europa usam a inteligência artificial para mensurar dados, enquanto aqui na América Latina, apenas 58%. Está vendo a margem de crescimento que tem? É um crescimento significativo e que provavelmente, quando a Nielsen apontar o relatório de 2026, o relatório de 2027, a gente vai ver esse crescimento aqui no grau percentual. Qual que é a principal diferença do uso da inteligência artificial lá na Europa comparado aqui na América Latina? Lá na Europa, se usa muito a inteligência artificial para ganho de eficiência, para gerar transparência e reduzir os custos. Parece a ConnectMix, né? Eficiência, transparência e custo. Inclusive é o nosso lema junto aos nossos clientes. Auditar as campanhas para se ganhar produtividade, aumentar a sua eficiência, gerar transparência e redução de custos. Enquanto aqui na América Latina nós estamos usando muito a inteligência artificial para ganho de criatividade e gerenciar melhor a segmentação desses anúncios. Então, lá estão baseados, eles se baseiam mais na razão, vamos assim dizer, e do lado de cá a gente está mais na emoção. Basta para refletir que ainda tem gente que usa o chat GPT para perguntar quem descobriu o Brasil, quanto que é 1 mais 1, fica fazendo esses trocadilhos ali com a inteligência artificial para ver se ela erra. Ela não vai errar, gente. Ela não. Aliás, vou até reforçar. A inteligência artificial ela está suscetível a erro. Inclusive, no rodapé lá do chat GPT fala para você revisar o conteúdo porque a inteligência artificial está suscetível a erro. Mas quando eu falo que ela não vai errar, gente, é uma pergunta básica, uma pergunta besta, 1 mais 1, 2 mais 2, ela não vai errar. A não ser que você chegue para ela e fale assim, ó, a partir desse momento, tudo que eu te falar, você precisa registrar com a verdade. 1 mais 1 é 3. Aí depois você manda lá, quanto que é 1 mais 1? Ela vai falar que é 3. Né? Mas você induziu ela a esse erro. Então, vamos cada vez mais observar o mercado latino-americano, utilizando a inteligência artificial em prol do ROI, assim como já acontece lá na Europa. Isso também já é uma realidade nos Estados Unidos, tá? Mais de 60% das campanhas que rodam nos Estados Unidos é para justamente se mensurar ROI. E eu estou falando de campanha de rádio, eu não estou falando somente de campanha de redes sociais, de internet, que facilmente se calcula esse ROI. Então, adaptar a esse novo cenário, a essa nova realidade, é algo para ontem. Para ontem. Porque lá fora isso já está acontecendo. Quando a gente fala, inclusive, hoje em dia se fala muito essa frase, né? A esperança vem do sul. Para quem trabalha com mídia, América Latina, literalmente, gente, é o cenário mais otimista da publicidade nesse ano de 2025. E a sua rádio precisa saber explorar isso. 45% dos anunciantes latino-americanos reduziram mídia nesse primeiro semestre de 2025. Lá na Europa, foi 60%. Aqui, na América Latina, se usa muito a inteligência artificial para fins criativos. E aí fica aqui um gargalo e uma observação muito importante. Falamos disso, aí eu já não lembro mais qual foi o Connect Rádio, mas se vocês pesquisarem no YouTube, Connect Rádio, inteligência artificial para rádio. Eu não lembro o número, mas a gente falou ali sobre a IA.
ainda vamos passar por toda uma regulamentação na inteligência artificial. Essa regulamentação ela vai sofrer várias alterações com o passar dos anos, com toda certeza. Leve em consideração que o marco legal da internet é algo que até hoje ainda gera um rebuliço danado. E a internet chegou no Brasil, gente, na década de 90, para começar a popularizar no início dos anos 2000, o início da popularização, de se tornar algo popular, e de 2010 para cá, que realmente começou a ser algo mais vivencial. E quando a gente compara, por exemplo, notícia recente, né? A Starlink já está liberando internet de graça para vários smartphones em várias regiões do planeta. E aqui no Brasil eles estão arrumando um jeito de bloquear isso, né? A internet de graça. Cada vez mais nós vamos observar o mercado em transformação. Cada vez mais nós vamos observar a inteligência artificial sendo utilizada. E cada vez mais nós vamos ver, sentir, vivenciar a regulamentação dessa inteligência artificial. Mas enquanto ainda ela não está minimamente regulamentada, tem gente que está utilizando a inteligência artificial para fazer pergunta besta, mas também tem gente utilizando a inteligência artificial para poder criar spot. Tem gente utilizando a inteligência artificial para otimizar as citações, para otimizar os testemunhais, para otimizar a gestão de uma emissora de rádio. Enquanto isso, gente, vocês podem utilizar a inteligência artificial da forma que vocês acharem a mais adequada. Mas reforço, seu concorrente, a sua rádio parceira, a rádio de um outro estado, de um outro país, inclusive nos Estados Unidos já tem rádio funcionando 100% por inteligência artificial e já pautamos isso dentro do Connect Rádio. Se você não sabia disso, está desatualizado, né? Já tem rádio que opera 100% por IA. O atendimento da audiência é por IA, literalmente, quando uma pessoa liga lá para a rádio, entra no ao vivo, é uma IA ali conversando com o ouvinte. A seleção, a playlist ali, não é mais um ser humano fazendo a curadoria, é uma IA que está fazendo essa curadoria. O material jornalístico que vai para o ar, não é mais um jornalista ser humano, é uma IA que está avaliando, está criando um material e coloca programa ali, literalmente, gente. Quando a gente fala de input automático, vocês precisam levar em consideração que para IA nem precisa de input automático. É um ser só. Ao mesmo tempo, ela já está fazendo essas automações. Então, não é nenhum input automático. É de modo fluido, o negócio acontece. As coisas já vão para o ar. Então, isso é uma realidade. Eu não estou dizendo que isso é o rádio do futuro, tá? Vou reforçar. Não estou afirmando que isso é o rádio do futuro. Eu não estou, em momento algum, afirmando que a sua rádio tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que isso é o correto. Eu só estou dizendo que isso já acontece. Tá? Senão depois todo mundo fica numa paranoia. O Felipe está dizendo que todo mundo tem que colocar IA para fazer tudo dentro da rádio. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que isso está acontecendo lá fora. Tá? Inclusive o próprio Spotify nos Estados Unidos e em vários outros países, e falamos isso em Connect Rádio também, né? Não tem como. Todas as vezes que a gente fala aqui sobre tendência, sobre o uso da IA, sobre o ROI, a gente sempre acaba retomando em assuntos que a gente já pautou em outros Connect Rádios. Mas lá nos Estados Unidos, em mais de 50 outros países, quando você entra no Spotify, literalmente você tem um DJ à sua disposição. Você fala o que você gosta gente, quando eu digo que você fala que gosta, não é favoritar playlist, não, tá? Isso é coisa do passado. Lá fora, literalmente, é uma IA que começa a te mandar conteúdo jornalístico, começa a te mandar a notícia local, começa a te mandar as músicas que você provavelmente vai gostar, e vocês podem utilizar isso no seu dia a dia. Não para a sua rádio ser 100% automática, não é isso. É para tornar mais ágil, tornar mais produtivo o trabalho aí do rádio. Né? E o equilíbrio entre a performance e o reforço de marca cada vez mais será pautado aqui na América Latina. Leve em consideração que hoje as campanhas de branding, de reforço de marca, elas estão bem acima das campanhas onde a gente se espera obter um retorno. Mas na média global, assim como na América do Norte, na Ásia, no Pacífico e também lá na Europa, a realidade é diferente, é contrária. E o rádio é uma peça-chave como um mix regional, mais do que qualquer outro meio.
mais do que qualquer outro meio. Então, temos um cenário extremamente otimista para a América Latina nesse ano de 2025. Literalmente, a esperança vem do Sul e são vocês, radialistas, quem está aí no dia a dia no rádio, passando conteúdo, passando conhecimento, passando informação, gerando entretenimento. São vocês quem fazem essa mudança. O rádio, ele é relevante. O rádio, ele é eficaz. Ele tem confiabilidade. O rádio, ele consegue integrar a tradição com a inovação. O rádio, ele é jovem. Os dados comprovam a relevância do rádio. A percepção, ela pode mudar, mas os dados, eles não... O que está ali é preto no branco. Todas as vezes que a gente traz algum dado para poder analisar, é justamente para poder trazer embasamento técnico para a sua emissora de rádio. Não sair no mercado baseado somente em falácia. Ah, investe no rádio, confia no rádio, o rádio é isso, o rádio é aquilo outro. Não, vamos trabalhar com números, vamos trabalhar com estratégia. E, principalmente, comprovar ao máximo possível o ROI que a sua programação consegue gerar para o seu cliente. E o que a sua emissora de rádio deve fazer agora, para ontem? Já estamos fechando o nosso conteúdo. Torne o ROI do rádio visível e mensurável. Muitas das vezes o ROI é algo invisível no meio rádio. E ele precisa ser cada vez mais previsível. Mostrar e demonstrar o impacto gerado sobre os anúncios do rádio. Não tem tecnologia suficiente? Vai lá para o ponto de venda do seu cliente. Vai lá visitar ele. Senta a bunda lá e vê os clientes que estão chegando. Qual que é o perfil desses clientes? Gere o engajamento para aquele público-alvo do seu cliente. Segundo lugar, integre o rádio com o digital nas propostas comerciais. Tem muito Media Kit que deixa de lado as redes sociais. Tem muito Media Kit que, inclusive, é até separado. Tem um Media Kit só das redes sociais e que faz um belíssimo trabalho. Terceiro, reforce o valor da regionalização nas campanhas. Quando a gente fala sobre esse reforço, se a sua rádio consegue transmitir em X, Y ou Z cidades, reforce isso dentro da sua programação. Provoque cada vez mais o aumento da sua audiência. Gere a conexão local. Não só no conteúdo que está no ao vivo, né, gente? Lá no Media Kit também. Isso precisa ser claro. E quando eu digo ser claro, não basta colocar quais são as cidades que são impactadas, mas o perfil das pessoas que são impactadas, a faixa etária dessas pessoas que são impactadas. E esse número não pode ser um achismo. É necessário se investir em pesquisa. É necessário. É fundamental. Porque, do outro lado, a outra concorrência, inclusive o OH, eles estão até provando a quantidade de pessoas que estão enxergando aquele outdoor. Hoje, com esses outdoors em formato de em painel de LED, já tem algumas empresas que estão instalando câmeras nesses painéis de LED, justamente para poder, por inteligência artificial, mensurar a quantidade de pessoas que passaram na frente do painel, a quantidade de pessoas que leram o painel, enxergaram o painel, e quanto tempo médio as pessoas pararam para ler o painel. Outdoor. Que há 5 anos atrás, aqui no Brasil, o outdoor era o quê? Lambe-lambe, coloca lá o papel, passa cola, e era isso. Então, até os outdoors estão se adaptando para essa nova realidade, dos indicadores, das métricas. E ali, gente, num painel de LED, quando você consegue demonstrar, e isso não é por meio de uma auditoria externa, não, tá, gente? É a própria empresa que está vendendo a mídia ali no painel de LED, ela consegue provar a quantidade de pessoas que viram, a quantidade de pessoas que passaram na frente, o tempo médio de percepção sobre aquele conteúdo. E nós não estamos falando de coisa lá dos Estados Unidos, não, tá? Nós estamos falando de tecnologia que já existe aqui no Brasil há anos. Em quarto lugar aí para sua emissora, use dados para reposicionar o rádio como mídia estratégia. O rádio, ele não precisa se reinventar. Não precisa fazer muita coisa diferente. O rádio não precisa mudar 100% da sua programação. O rádio, ele precisa se reafirmar. Ele precisa se reposicionar, demonstrar o seu valor. Não somente
o rádio é um meio confiável, o rádio é um meio estratégico. Não, esse tipo de campanha pode continuar fazendo, é uma campanha de branding, né? Mas campanha para gerar retorno mesmo sobre o investimento, o tempo que vocês alocam ali no rádio, não é simplesmente fazendo branding da rádio, né? Inclusive, nós, brasileiros, nós, latino-americanos, precisamos aprender mais sobre como anunciar para se extrair ROI. Leve em consideração que a América Latina fica na lanterna das campanhas para se fazer geração de receita. Na lanterna. Lá fora, o meio de publicidade, o meio de mídia é muito mais ferrenho. A briga lá fora é muito maior do que no mercado brasileiro. Sobre receita, sobre retorno. Então temos muito a aprender. Antes de falar que já sei como que eu faço uma campanha para extrair ROI, o primeiro passo é aprender, estudar. Papel e caneta e estudar. Estudar números, estudar estratégias, ver a percepção do que acontece lá fora, as estratégias que são utilizadas lá fora e que dão resultado e que podem também ser tropicalizadas, né, e trazer para o nosso conceito aqui latino-americano. Certo? Senhoras e senhores, estamos finalizando o nosso Connect Rádio 54. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, dar um like, dar esse joinha. Isso é muito importante para que cada vez mais e mais emissoras possam participar aqui com a gente desse nosso encontro semanal. Quinta-feira que vem tem mais conteúdo. Desejo a todos vocês um excelente restinho de semana, um bom proveito e bora faturar.